Se você estudou a Bíblia, com certeza já deve ter se perguntado se esses milhões de seguidores dos evangelhos, que acreditam terem sido inspirados por Deus, conhecem de verdade esse grande monumento literário e religioso que é a Bíblia. Você pode até não saber, mas ao todo existem 5 Bíblias diferentes. A judaica, a hebraica, a católica, a ortodoxa e a protestante. A católica, por exemplo, tem vários livros do Antigo Testamento que não figuram na judaica, que não os consideram autênticos. Entre eles, o Cântico dos Cânticos, considerado um livro erótico e até possivelmente escrito por uma mulher. Os católicos também o tiraram da Bíblia e depois acabaram o aceitando como inspirado. Para você ter uma ideia, nos primeiros anos do cristianismo, existiam mais de 80 evangelhos que narravam a vida e a doutrina de Jesus de Nazaré, de sua família e de seus discípulos também. De todos esses livros, apenas 4 foram considerados pela Igreja como canônicos. Os outros foram considerados apócrifos ou não autênticos. Diante disso, não seria um absurdo pensar que a Bíblia pode ter sido alterada com o passar do tempo, certo? Bom, seja de forma intencional ou não, acredite, essa obra nem sempre foi como conhecemos ela hoje. Vamos começar falando de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e que pode não ter sido totalmente inventada. É a história famosa de Jesus traçando uma linha na areia entre uma mulher e os fariseus, que queriam apedrejá-la até a morte. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Na maioria das Bíblias, essa passagem aparece no Evangelho de João e é uma das mais citadas no cristianismo. O problema é que as cópias mais antigas do Evangelho de João não têm essa história. Na verdade, ela não aparecia em nenhum lugar até o século V, cerca de 400 anos depois da morte de Jesus. O primeiro texto a incluí-la é uma antiga tradução grega e latina dos evangelhos, chamada Codex Beze. Essa obra é notória por ter esse estranho detalhe extra que não aparece em nenhum outro lugar. E essa história em particular é redigida de uma forma que alguns estudiosos da Bíblia dizem que não parece ter sido escrita pela mesma pessoa que escreveu o restante do livro de João. Muitas pessoas ainda argumentam que é uma história verdadeira, principalmente porque parece o tipo de coisa que Jesus faria. Porém, há muitas razões para acreditar que a famosa citação não é realmente a palavra de Jesus. De qualquer forma, convenhamos que não é uma passagem que foi inventada para prejudicar alguém. Só que existe uma passagem que a maioria dos estudiosos tem certeza de que foi alterada, ou melhor, mal interpretada para fazer maldade com as pessoas. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17 e 18, parece haver uma condenação direta à homossexualidade. Nesta passagem está escrito o seguinte: não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem sodomita entre os filhos de Israel. Não trarás o salário de uma prostituta, nem o preço de um cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são abominações ao Senhor. Essa passagem é bastante clara quando é traduzida de forma correta, certo? Mas muita gente pensa que não. A palavra sodomita aqui realmente não parece se encaixar no contexto, e há uma razão para isso. A palavra original tem um significado mais próximo de prostituto e não tem nenhuma conexão com a homossexualidade. No hebraico original, todo o versículo parece ser uma condenação da prostituição para ambos os sexos, em vez de ser especificamente um ataque aos homossexuais masculinos. Dizem que quando a Bíblia foi traduzida, decidiram mudar o sentido justamente para condenar a homossexualidade. No 14º capítulo da primeira epístola aos Coríntios, existe uma interjeição estranha, aparentemente aleatória, de misoginia, que
que interrompe o que sem ela seria um pensamento coeso. Entre os versículos 34 e 35, é dito o seguinte: as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. Elas não podem falar, mas devem estar em submissão, como diz a lei. Se quiserem perguntar sobre algo, devem perguntar a seus próprios maridos em casa, pois é vergonhoso para uma mulher falar na igreja. Quando você lê no contexto, não faz muito sentido. O mesmo capítulo da Bíblia chama ambos, os irmãos e irmãs, para profetizar e falar em línguas, e parece implicar fortemente que eles deveriam estar fazendo essas coisas. Ou seja, o resto do texto não fala que as mulheres devem ficar em silêncio enquanto estão na igreja. Então, por que isso foi dito na Bíblia? Existe uma possível explicação. Algumas pessoas pensam que um dos primeiros eruditos cristãos simplesmente se cansou de sua esposa e colocou o verso no livro. O manuscrito do século IV do livro de Coríntios tem uma pequena nota escrita a lápis nas margens próximas a esses versículos, dizendo que eles são uma adição posterior que não estava originalmente no livro. E em outros manuscritos antigos, esses versículos aparecem em diferentes partes, aparentemente aleatórias, da Bíblia. Ainda em relação às mulheres, em 2016, um grupo de estudiosos reuniu o que chamaram de versão padrão em inglês, permanente da Bíblia. Eles anunciaram que essa versão era a palavra imutável de Deus, com cada palavra traduzida de forma tão perfeita que nada precisaria ser mudado. A verdade é que os leitores mal tiveram que virar a primeira página para encontrar um grande erro. Em Gênesis capítulo 3, versículo 16, quando Deus amaldiçoa Eva, ele diz: teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Mas a nova versão dizia o seguinte: seu desejo será contrário ao seu marido, mas ele dominará você. É um pouco diferente do original, não acha? Na verdade, é exatamente o contrário. Essa versão sugere que Deus amaldiçoou as mulheres a terem casamentos horríveis por toda a eternidade, constantemente tendo todos os seus desejos esmagados por um marido que não compartilha nenhum dos seus interesses. Os tradutores mantiveram sua decisão, apesar da desaprovação de muita gente, inclusive estudiosos e teólogos. Basicamente, a tradução diz às mulheres de todo mundo que elas não devem esperar ter casamentos felizes e que devem se contentar com homens que acabam com todos os seus sonhos. E ai de quem reclamar, pois para eles ninguém deve contestar a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus é declarado que Jesus é o filho primogênito de Maria, pelo menos em algumas traduções da Bíblia. Em outros, apenas o chama de filho. Bom, se você é católico, essa palavra faz uma grande diferença. Muitos católicos concordam que a ideia de que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida, mesmo depois de dar à luz a Jesus. Provavelmente é por isso que muitas Bíblias católicas traduzem essa linha como um filho, já que rejeitam a ideia de que Jesus tinha irmãos. É uma posição complicada de defender, já que há algumas partes na Bíblia em que Jesus realmente se encontra com seus irmãos e fala com eles. Mas alguns católicos argumentam que essas histórias também são erros de tradução. Os manuscritos gregos originais usam a palavra adelphos para se referir aos irmãos de Jesus, que pode significar primo, em vez de irmão. Quase todos os manuscritos mais antigos do livro de Mateus, porém, usam claramente a palavra filho primogênito, em vez de um filho. Muitas pessoas acreditam que a palavra primogênito foi retirada por pessoas que queriam pensar em Maria como uma virgem, mudando a Bíblia para que ela se encaixasse
no que eles queriam dizer. Outra coisa que tentaram a todo custo mudar foi a imagem de Jesus. Tudo bem que não se trata de uma mudança nas Escrituras Sagradas, pois o que mudaram foi a compreensão de sua imagem. A imagem mais comum hoje é de um Jesus Cristo branco, de olhos azuis, mesmo que todas as evidências históricas apontam o contrário. A ideia de um Cristo de pele branca é relativamente nova e evoluiu em resposta a pressões políticas e sociais. Vários retratos artísticos influentes de um Jesus branco ajudaram a espalhar essa ideia, que de fato se tornou a mais aceita e usada em todo o mundo. Embora teólogos e historiadores ainda debatam sobre essa questão, alguns cientistas chegaram a uma resposta mais precisa. Arqueólogos, usando evidências esqueléticas, e antropólogos, além de DNA, concluíram que Jesus quase certamente não era branco. Só que ele também não era negro. A realidade provavelmente está no meio. E a maioria dos cientistas descreve a cor de pele mais provável de Cristo como oliva, mais parecida com os povos mediterrâneos modernos. Claro que nem todas essas mudanças citadas foram feitas para prejudicar alguém, mas, no geral, quem as mudou tinha um interesse próprio, não é? Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço.